Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva. É com alegria, gratidão a Deus que retornamos ao nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana, O Homem Integral, através da mediunidade do Divaldo Franco. Hoje na companhia dos amigos Eduardo Araújo e ele, Carlos Alberto que Ferreira. retornou Isso. para deixar um pouco do magnetismo dele no programa Momentos com Joana. E onde nós estamos, Maria de E Fátima Cléber Miranda? ali, olhando discretamente e rindo. Pois é, nós estamos no capítulo 7 ainda, não é? Concluindo hoje, acredito, estudando leis kármicas e felicidade. Então é tudo que a gente precisa conquistar, não é? Que Jesus envolva cada um de vocês, abençoa seu lar, a tua mente e teu coração. Então vamos lá, vamos aí pegar o nosso livro, Momentos com Joana de Ângeles, O Homem Integral, capítulo 7 do livro, e nós estamos no tópico Leis Kármicas e Felicidade, no 20º parágrafo. Lembrando que na semana passada a gente conversava sobre a proposta da Joana de que nós devemos ter uma visão otimista da existência. Então quem tem essa visão otimista, apesar das dificuldades, essa pessoa está atraindo coisas boas, porque atrai energias positivas, vibrações positivas, facilita a atuação espiritual ao nosso favor. O pessimismo, a pessoa que acha que é azarada, a pessoa que acha que nunca vai dar nada certo na vida, ela acaba atraindo exatamente ao contrário, energias negativas, maus pensamentos, e sintoniza aí com entidades espirituais que se aproveitam disso para nos prejudicar. Então vamos ao 20º parágrafo, aí do Leis Kármicas e Felicidade, onde Joana vai dizer o seguinte: na sofreguidão da posse, o homem supõe que o apego às coisas, a disponibilidade de recursos, a ausência de problemas são os fatores básicos da felicidade e, para tanto, se empenha com desespero. Ao desfrutar deles, porém, dá-se conta de que não se encontra ditoso, embora confortado, porque é no seu mundo íntimo de satisfação e lucidez, em torno das finalidades da vida, que estão os valores da plenitude. Então aí um ponto importantíssimo para a gente refletir é que todos nós desejamos ter o melhor materialmente. E isso é uma coisa justa, não há nenhum problema nisso, né? Todo mundo tem o direito de querer ter uma qualidade de vida, bem-estar. Allan Kardec chega a perguntar isso aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, e eles dizem que não há problema nenhum em nós buscarmos o bem-estar material, desde que essa busca do bem-estar não venha sacrificar nem as nossas forças físicas e nem as nossas forças morais, porque muitas vezes para crescer materialmente as pessoas acabam prejudicando outras. Então é como se eu trabalho com o Carlos, e aí eu percebo que se eu conseguir tirar o Carlos do meu caminho, eu ocupo a posição dele e vou ganhar mais. E aí eu vou trabalhar para ver se eu consigo com que o Carlos seja demitido, com que o chefe comece a vê-lo com outros olhos, eu vou fazer a fofoca, eu vou fazer a intriga, e muitas vezes vai me ser até permitido aquilo que eu quero, eu posso até conseguir prejudicar o Carlos, porque Deus tem um outro caminho para ele, mas ai de quem vem o escândalo, né? O escândalo tem que vir, mas ai por quem venha. E aí eu vou conseguir conquistar aquilo que eu quero materialmente, mas o peso que eu vou carregar o resto da vida será muito grande. E quantas pessoas vivem assim, né? Na busca, como a Joana fala, na sofreguidão da posse. E tem aquela pessoa, como os espíritos dizem a Kardec, que elas vão trabalhar tanto para ter dinheiro, que elas vão sacrificar as forças físicas, né? Elas vão adoecer fisicamente, elas vão adoecer emocionalmente, elas vão se afastar da família. Eu me recordo de um grande amigo, uma pessoa mais jovem do que eu, um médico, uma pessoa bem sucedida na vida, muito batalhador, conseguiu salvar a empresa da família, a clínica, mas à custa da própria saúde física dele
e também sacrificando a presença dele junto aos filhos e quase comprometendo o próprio casamento. E na época, trabalhando com ele, eu observava aquilo e eu pensava, eu não quero isso para a minha vida. Apesar de eu admirar o companheiro, o amigo, eu, quando estava trabalhando com ele, eu tive que me afastar da casa espírita, eu tive que me afastar de tudo, e eu vivia dedicado ao trabalho como ele. E aquilo não me fazia feliz. Era um dinheiro que eu ganhava, mas que aquilo não me trazia a plenitude que Joana fala aqui. Eu tomei a decisão difícil, foi quando meu filho nasceu, isso tem exatos 8 anos, de buscar um outro caminho. E sou muito grato ao amigo, né, que graças a Deus continua aí trilhando o trabalho dele, é uma pessoa muito íntegra, mas eu fiz a escolha certa, né? Naquele momento eu não podia visar a questão material, eu tinha que visar o meu filho, o nascimento dele. Eu não queria perder isso, não queria deixar de acompanhar, e mesmo passando alguma dificuldade financeira, eu pude reconstruir aí a minha vida. Então essa passagem da Joana aqui para mim é bastante significativa. A gente vê nos exemplos, eu também, até você, quando falava, eu também lembrava de um amigo já desencarnado, e que um dia eu, o filho e ele conversando, um dos filhos dele, que era o mais novo até, inclusive, já estava já com seus 16, 17 anos, e conversando, nós três estávamos num restaurante na região dos Lagos, eu ia conversando e o filho dele falou para ele assim: pai, eu já sou um homem. Aí ele estancou, me lembro que esse companheiro, ele estancou assim, aí ele ficou olhando para o filho, olhava para mim, aí ele dizia assim: meu Deus, meu filho já é um homem e eu não vi passar o tempo, trabalhei tanto até hoje. E realmente, aí o Eduardo está falando assim, ele não queria perder isso com o filho dele, ele queria acompanhar o crescimento do filho, né? Então, é uma coisa importante para nós, entendeu? Interessante. Eu me lembro que eu gosto com meus filhos de participar daquela... Aí ele vai pro quartel. Então, aquele primeiro dia eu gosto de levá-lo até lá, quando ele vai se apresentar no quartel. Aí eu tiro a foto sem eles saberem, né? Tiro a foto de longe, eu guardo dentro do celular. Aí um dia o companheiro entrou no ônibus e levou meu celular e levou a minha lembrança também junto. Aí eu falo assim, a gente quando rouba, a gente só não rouba o bem material, a gente rouba também as lembranças que estavam ali, né? E que, assim como o Eduardo, eu queria participar. Se fosse ter uma utilidade para eles, não é? Se eles abrissem, se cantassem, se reformassem, mas joga o chip fora. Isso aí. E agora, então, aquelas etapas da vida que a gente possa acompanhar, mas às vezes a gente se perde no trabalho, fica naquela busca do que a gente acha que é felicidade para nós, né? De incessante daqui, de ter, né? De poder dar mais conforto, dar mais tudo, e esquecemos da maior riqueza que nós temos, né? Que são os nossos filhos, acompanhar a sua educação, acompanhar o seu crescimento, estar perto. E às vezes a gente depois, quando passa o tempo, aí o meu amigo disse assim, meu Deus, meu filho já é um homem, eu não vi, eu não percebi. E ele ficou triste com aquilo, ele se entristeceu com aquilo, que ele falou assim, me dediquei tanto ao trabalho para poder dar o máximo que eu podia para todos eles e esqueci de acompanhar o crescimento dos meus filhos, entendeu? E aí a gente vê o quanto é necessário a gente rever esses nossos conceitos com relação a essa dedicação. Kardec foi alertado pelos espíritos com relação à sua saúde. Nós vamos lembrar disso. É verdade. Os espíritos alertaram, olha, você precisa tomar cuidado com a sua saúde. Cumprir a missão, mas se cuidando. Se cuidando. Porque ele viu que ele tinha um espaço de tempo mais ou menos curto, que não é nada para um espírito da envergadura de Allan Kardec, né? Mas um espaço, então ele foi determinado naquela missão dele.
Mas os espíritos alertaram, cuidado com a sua saúde, né? Aprender a dar um jeito de dosar isso aí, né? Entendeu? Pois é, eu fico imaginando, você falou em Kardec, agora eu fico imaginando, porque o tempo de vida do Hipólito Leon Denis Arrivai foi aproveitado gota a gota, desde o momento que eu acho que você tomou conhecimento como gente. Isso. No lar, com a família, depois com Pestalozzi. E a busca dele, não é? Então, quando ele encontra a mensagem do Consolador, gente, ele mergulhou de cabeça e precisou desse alerta. Verdade. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um artigo que eu li há muito tempo, falando de um pai, eu não lembro qual era a profissão dele. Eu sei que o tempo passou, o casal de filhos estavam perdidos, um deles, eu acho que, parece que um deles envolveu-se com drogas e teve problema de overdose, desencarnou. E a menina, não sei se também tinha cometido suicídio, uma coisa assim. Eu sei que ele fazendo uma análise no final do ano, fazendo a declaração de imposto de renda dele, todo mundo conhece essa história, alguém que está me ouvindo já ouviu, não é? Aí ele refletindo, os valores contabilizados no imposto de renda, que ele daria tudo para ter os filhos com ele. Os filhos que ele não deu atenção na conquista daqueles valores. Então, a semana passada, nós estávamos conversando com uma amiga e conversando com ela. Minha filha, você já está rumo aos 70. Você já tem casa própria, tem estabilidade, não falta o pão. Você tem saúde orgânica. Então, saia dessa competição de disputa de poder pelo mundo, em nome de Jesus, para você usufruir um pouco, com saúde, a conquista do lar, do pão. Entendeu? Porque é o que realmente tem valor. Não é? E nós vamos observar que o que ela está falando aqui, e vai continuar no último parágrafo, é para que possamos observar o seguinte: nem devemos ser pessimistas, né? Aquela hiena, ó céus, ó vida, ó azar, em tudo ver só o caos. Ser realista para o cristão também não é mais a proposta, porque aquele que entra na realidade do mundo que vive, ele quer ser bem sucedido, enquanto que para o cristão ser otimista é ser bem resolvido. Esse é o nosso desafio, escolher entre ser bem-sucedido e bem-resolvido. Bem-sucedido, você vai ter tudo top de linha, mas não vai se ter. E bem-resolvido, você vai ter aí o essencial, a dignidade, porque Deus também não faz proclamação de mendicância, Ele não quer ninguém rastejando na rua pedindo esmola ao outro. Essas situações acontecem para nos envolver, nos tocar e desenvolver a solidariedade, mas a proposta de Deus para a sua criação não é de mendigos. O Hermógenes tem uma fala que ele diz assim, que nós somos herdeiros da luz, herdeiros do reino, mas a bruxa da ignorância tenta nos convencer que somos eternos mendigos, nos colocando naquela condição, ó céu, sabe? E esperando que o outro traga. Então, a proposta da Joana é que nós devemos confiar em Deus, esperar em Deus, mas não de braço cruzado, buscando os nossos valores e desenvolvendo o potencial do espírito. Até lembro aqui de Jesus, no livro Jesus no Lar, quando ele diz que aquele que ama andará sempre na frente daquele que sabe. Entendeu? Então, porque saber simplesmente leva para essa situação de ser bem-sucedido. O bem resolvido procura saber, porque você nunca vai amar se você não souber. Né? Por isso que a intelectualidade antecede a moral. Agora, você saber para você se identificar. O detalhe é que quando você se identifica, o outro que te acompanha não vai vestir a carapuça que não é dele. Né? Porque quando você sabe, é o que o Emmanuel fala da missão da doutrina espírita. Nós não somos bons. Jesus nos identificou. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós não estamos falando do nosso Evangelho. Porque nós não temos estirpe moral. A gente está falando do nosso ideal, que é o Evangelho do Cristo. E que ainda não vivenciamos. Então, a primeira fala é a nossa. Nós não vivenciamos. E se formos esperar vivenciar para proclamar a moral do Cristo, nós nunca vamos nos identificar com ela, porque não vai entrar na razão. Então, nós precisamos raciocinar. E raciocinando, nós vamos divulgar, porque é essa palavra de Jesus, ide e pregai. Quando ele diz ide e pregai, foi divulgando, porque os apóstolos não vivenciavam. Mas era passando para o outro que estava aprendendo com ele. E mais tarde a vivência viria, porque a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. O detalhe é que às vezes nós estamos falando da nossa fragilidade moral e o outro que nos escuta acredita que a gente está falando para ele. Não é não. Nós estamos falando para nós mesmos de algo que ainda não temos, mas que buscamos o ideal.
Aí tu fez eu lembrar aqui de Cora Coralina, né? Feliz aquele que ensina o que sabe, mas mais feliz aquele que aprende com quem ensina. Com quem ensina. Por isso que os mestres se torturam, né? Isso aí. E aí a gente, só para o pessoal que quiser pesquisar, a pergunta do Livro dos Espíritos que eu tinha mencionado é a 719, quando Allan Kardec pergunta se o homem deve ser censurado por procurar o bem-estar, porque Joana fala aqui no Homem Integral dessa questão da sofreguidão da posse, né, de ter coisas, do apego às coisas. E os Espíritos dizem que o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguida à custa de outras pessoas, nem venha a diminuir as vossas forças físicas e morais. Então, o que a Joana fala aqui é a questão da procura do bem-estar, mas de uma forma exagerada, dessa sofreguidão da posse, é o ter pelo ter. E não de você buscar dentro do seu trabalho ter aquilo que você precisa para dar qualidade de vida à sua família, né? Que deveria ser um direito de todos. Que é o uso da inteligência também. E que deveria, se a Terra fosse um planeta justo, que ainda não é, por isso que Jesus falava, meu reino não é deste mundo, não teria ninguém passando fome, não teria ninguém sem acesso à educação, sem acesso à saúde. Você pode ter aqueles que vão ter mais recursos, porque tem mais capacidade de trabalho, de produzir, mas tem aqueles que merecem ter o necessário, né, dentro daquilo que se espera de um mundo verdadeiramente cristão. No próprio Livro dos Espíritos, lá no final, os Espíritos vão dizer a Kardec que numa sociedade verdadeiramente cristã ninguém deveria morrer de fome. Pois é. E é o que nós vemos ainda no nosso mundo. A criança, o espírito que reencarnar no mundo de regeneração, ele já vem com moradia, com escola, com saúde e dignidade garantidos. Exatamente. É verdade. E estamos ouvindo qual programa, Maria de Fátima? Joana, na companhia do Eduardo, do Carlos Alberto e o Cléber ali dando todo socorro. Vamos lá. Estamos aonde? Estamos aqui no último item do capítulo 7, ainda concluindo leis kármicas e felicidade. Então vamos retomar aí a nossa leitura. Quando aqui no parágrafo 22, quando Joana diz: as leis kármicas são a resposta para que alguns indivíduos fruam hoje o que a outros falta. Ao mesmo tempo, são a esperança para aqueles que lutam e anelam, acenando-lhes a possibilidade próxima de aquisição dos elementos que felicitam. Esse aqui é um outro ponto que a gente não tem como deixar de parar um pouquinho, porque Joana vai justificar a dúvida de muitas pessoas quando se questionam, né, por que eu estou passando por isso? E ela diz que as leis kármicas são a resposta para que alguns indivíduos fruam hoje o que a outros falta. Então você está numa empresa, você trabalha muito, você ganha pouco, você tem que se esforçar, você muitas vezes se sente explorado, se sente usado, e você fica se questionando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ao mesmo tempo, outras pessoas que estão desempregadas gostariam de estar no seu lugar. É muito difícil, né? Porque os interesses nossos eles vão variando de acordo com o momento, mas aquele que hoje está passando pela privação, que está ganhando pouco, que está sendo explorado, ele não está passando por isso por acaso, né? Isso tem a ver com essas leis kármicas que, muito provavelmente, no passado, essa pessoa teve poder, teve mando, explorou, humilhou. Então agora eu estou pagando? Não. O objetivo não é punir por punir, é aprendizado. Corrigir. É a correção, né? De você está passando por uma situação que você está vendo o que é estar na subalternidade, o que é ganhar pouco, o que é trabalhar muito, o que é se dedicar e não ser reconhecido. Então não é uma punição pela punição. É o resultado, é a consequência daquilo que nós buscamos devido às nossas escolhas equivocadas e que agora possibilita uma reeducação. Eu já passei por isso na minha vida, de trabalhar muito, de chegar a ficar doente, de exploração, e eu precisei entender que aquilo era necessário para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Eu não via aquilo como... Não vejo hoje como uma punição. Na época eu me perguntava, né? Eu era jovem ainda, e eu ficava me perguntando, meu Deus, mas por que eu não consigo dar sorte? Por que eu não consigo sair desse trabalho?
E foi justamente ali que eu fiquei lutando para sair dali durante 5 anos, que foi ali que eu fui promovido, foi ali que os meus caminhos se abriram para eu chegar onde eu cheguei. Mas durante 5 anos eu fiquei reclamando com Deus. Você estava sendo forjado, né? E parecia que ele era surdo, né? Porque ele não me respondia. Eu reclamava durante 5 anos e ele mantinha o silêncio. Porque o meu caminho fazia parte daquele aprendizado difícil. Mas quando a gente está passando, a gente às vezes não se quando nós agimos atenta a isso. levianamente, a gente não percebe as consequências da leviandade no outro. Mas quando o outro se posiciona diante da nossa leviandade, nos incomoda. Né? Então nós temos que ver que a leviandade do outro é para nos ensinar a não sermos levianos, mas não vamos sair da leviandade se não soubermos identificá-la, porque se eu vejo no outro, eu tenho que trabalhar em mim. É a partir daí que eu não vou sair levando, espalhando do outro coisas que eu não gostaria que fizesse comigo. Essas conquistas que trazem as leis kármicas, elas vão se fazer evidentes quando tem perdas materiais. Quando você gostaria de ter o conforto material, ter as conquistas e a identificação no mundo. É por isso que os valores do Cristo, no mundo nós precisamos ter a moradia, mas nós queremos o excesso. E no excesso nós desenvolvemos a segunda natureza. Essa segunda natureza nos faz escravos de nós mesmos. Certa vez, tem alguns anos, eu escrevi para a espiritualidade no receituário lá no CELD. E falei com o Dr. Herman, por que tudo na minha vida tem que ser com sacrifício? Tudo que eu queira conseguir na minha vida tem que ser à base de luta. Do contrário, e a resposta foi muito simples. Isso é uma escolha sua antes de reencarnar. Então agora a lei, determinismo da lei está se fazendo dentro daquilo que você escolheu. É claro que eu nunca quis perguntar por que eu fiz essa escolha na espiritualidade. Sabedoria do Carlos. Eu digo, eu não vou perguntar, talvez ele até por compaixão ele nem me diga. Pois é. Entendeu? Mas às vezes até aquilo, o Eduardo ele falou, às vezes está dentro das nossas escolhas e a lei, ela diz, você vai tudo, e realmente o Espírito disse para mim, tudo que você quiser você terá que lutar para conseguir. É um detalhe, mas com o conhecimento que nós temos hoje, desencarnados, nós pediríamos aquilo que estamos passando. Porque sair disso é não ter aprendido nada. É verdade. Não é? Verdade. Estamos chegando ao final, agradecidos a Jesus, pedindo a Ele que nos auxilie nessa identificação, cada um de si mesmo. Porque ouvir o outro não é para que o outro nos diga quem somos, mas ouvir o outro é para percebermos quem nós somos. Isso. Muita paz. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.